nos corredores do varejo. Esse é o podcast da Front Pesquisa com produção da WP Cons. É um lugar onde semanalmente nós recebemos profissionais do mercado varejista de shopping center para falar sobre vários assuntos, sobre tendências, sobre gestão. E hoje a Juliana Piai, sócia da Front, e eu, Thaís Barroff, vamos conversar com a Milena Crespo. A Milena é arquiteta e vice-presidente da Design Corp, uma das principais empresas de design para a indústria de shopping center no Brasil. Oi, Milena, obrigada Olá, por aceitar nosso convite, estar aqui no nosso prazer estar com podcast. vocês. Que bom. Milena, eu quero começar te perguntando um pouco da sua trajetória, a trajetória da Design Corp, o que vocês fazem hoje, para quem não conhece, se é que tem alguém que não conhece, né? O que a gente ouve por aí, lê por aí, que a Design Corp é uma das empresas mais criativas e brilhantes de projetos para shopping do Brasil e do mundo. Então, vamos apresentar se tem alguém aí desavisado de quem é a Design Corp. Obrigada pelos elogios, mas a Design Corp é uma empresa de design canadense com 41 anos de existência. Nós comemoramos os aniversários de 40 anos no ano passado, esse ano estamos vivenciando, né, 41 anos, e com 32 anos de Brasil, né? Então, assim, das empresas internacionais de design, é a empresa que está há mais tempo no mercado brasileiro, né? Então, a gente tem uma longa história, uma trajetória enorme, né, no mercado brasileiro. Eu acho que a gente acompanhou essa indústria de shopping center dentro, né, no Brasil, e é interessante porque a gente acompanhou toda a evolução da indústria, né? Então, como a gente está aqui há muito tempo, a gente conhece o mercado brasileiro profundamente, né? Mas sempre com esse expertise e com esse olhar internacional, saber o que está acontecendo no mundo, de entender as tendências e entender o que funciona para o mercado brasileiro. A Design Corp nasceu como uma empresa, né, especialista em varejo, e hoje a gente, na verdade, ampliou o nosso leque, né? Muito, a gente trabalha muito também em projetos de master plan, de projetos de uso misto, porque o varejo é o elemento que dá energia para todos esses projetos. Então, assim, entender do varejo te faz ter uma informação e um expertise que te ajuda a planejar uma série de outros projetos de uso misto, onde o varejo tem uma participação tão importante, né? Então, a gente nasceu como especialista de shopping center e hoje a gente faz muito mais do que shopping center, que eu acho que isso é bacana, é você entender como as tendências evoluem e poder, junto, né, com essa evolução, você trabalhar e estar apto a entender e a desenvolver projetos numa escala muito maior, né? Antes a gente falava shopping center era uma caixa, né? Hoje o shopping center é parte da comunidade, é parte da vida das pessoas. O que é ser shopping center, né? É muito mais do que era aquela caixa cheia de lojinhas quando o conceito nasceu lá atrás, né? Então eu acho que assim, esses anos todos nossos de experiência e de convivência e de vivência de projeto nos deu essa bagagem de entender a mente do consumidor, o que o consumidor quer e poder evoluir com isso. Entendi. Helena, você me deu um gancho importante aqui para falar, para fazer a próxima pergunta, que é sobre evolução, né? Vocês vêm acompanhando o Design Corp aí com toda essa história, todo esse tempo, e você há bastante tempo também na empresa, né? E que desafio você enfrenta hoje para planejar um shopping? O que você acha que é o principal desafio para planejar um shopping aqui no Brasil? Eu acho que o desafio, na verdade, é entender as necessidades do teu cliente, né? O que o teu cliente quer, né? Eu acho que ah, ah, o mercado brasileiro e o mercado mundial de varejo como um todo está passando por uma mudança muito grande, né? Então, e uma mudança principalmente de comportamento do consumidor. Então, a grande questão é entender o que esse consumidor quer, que às vezes nem ele sabe o que ele quer, que eu acho que é aí que tá a grande dificuldade, né? É entender
prever o que esse consumidor gostaria de ter e poder entregar para ele o que ele gostaria de ter e um pouco mais, né? Porque eu acho que essa também que é o grande desafio, né? A gente tem que estar sempre um passo à frente, né? A gente tem que estar, vamos dizer, entregando sempre um pouco mais do que ele gostaria de receber, né? Porque a gente fala que na questão de compra e entretenimento, você quer ser surpreendido, né? Você quer ser encantado por aquilo. Então, então a gente não pode simplesmente, né, fazer o básico, né? Aquela que todo mundo, né? Entregar o que todo mundo entrega. Então, eu acho que é aí que está os desafios, é entender o comportamento do consumidor. Tanto que hoje a gente fala que os shopping centers passaram a ser experience centers, né? As pessoas querem ter experiência, né? A compra é uma consequência, né? E a experiência é dotada de uma série de fatores e elementos nesse espaço que vão fazer com que a pessoa vá, que ela se sinta bem, que ela permaneça mais tempo, que ela consuma e que ela tenha uma relação afetiva com aquele lugar mesmo, né? Mesmo que seja um lugar de visita esporádica, né? Aquele empreendimento, aquele local tem que estar na lembrança dessa pessoa de uma maneira muito especial. E isso vai fazer com que ela volte, né? Sim. Então, eu acho que esse que é o grande fator. Deixa eu fazer de uma uma pergunta maneira... para vocês duas, para a Ju e para a Milena. Por que vocês acham que o shopping center ganhou esse papel tão importante na vida das pessoas de ser um lugar de lazer, de entretenimento e de experiência, muito mais do que um simples lugar de compra? Na verdade, é por uma questão, por diversas questões, né? E eu acho que hoje a compra online fez isso ainda muito mais forte, né? Porque antes você ia exatamente aos lugares para consumir, né? Hoje você tem na porta da sua casa qualquer coisa que você quiser, né? E a pandemia, na verdade, acelerou muito esse processo, né? Mas nada substitui você ir a um lugar gostoso, você sentar, tomar um café, você conversar, você encontrar. Então, assim, isso não foi e não vai ser substituído, né, pelo digital. Então, a gente tem que fazer com que essas experiências que são tão prazerosas sejam o fator mais importante nessa relação, né? Eu digo assim, mesmo em alguns hábitos, né? Por exemplo, mulher, né? A mulher adora, no geral, sapato, né? Você ir numa loja de sapato e experimentar diversos modelos, ver como fica, ver o conforto, não substitui uma compra online de você ir lá clicar no modelo e aquilo chegar na sua casa, né? Então, assim, por mais que a gente tenha avançado nessa questão da compra online, a experiência que você tem com o produto, de você olhar o produto na sua mão, de você falar, ai, nossa, eu gosto, eu não gosto, né, eu me identifico, qualquer que seja o produto, eu dei aqui o exemplo da questão né, do sapato, do calçado, mas qualquer tipo de produto. Então, essas experiências nunca vão deixar de existir, né? Então a gente tem que fazer que essa experiência do contato, e quando a gente fala da experiência, né, ou do lazer, de você marcar para encontrar para jantar, ou qualquer que seja o entretenimento e o lazer, e mesmo a compra tem que ser uma experiência, né? Então, tanto que assim, hoje tem N pesquisas de que as lojas, né, as grandes marcas que operam muito bem online, têm tido lojas físicas muito mais experimentais, porque a pessoa sente falta, mesmo que ela compre online, ela sente falta de ir até a loja e ter o contato com o produto, qualquer que seja o produto que ela está comprando, né? Então, eu acho que a pandemia acelerou mais ainda, né? A gente está sedento de experiências, né? De contato, de encontros. E que era uma coisa que já vinha acontecendo. A gente já tinha um crescimento muito grande de entretenimento e lazer nos shopping centers, né? Eu acho que, de uma maneira geral, essa história
ela se acentuou agora, está tudo muito mais claro, mas ela é antiga, os shoppings nasceram como uma forma de, em muitas cidades, de ser o grande lazer daquela Sim, população, sim. né? Então, você tem lugares muito carentes de lazer, e o shopping é um espaço democrático, é um espaço que você não paga para entrar, o passear no shopping é uma coisa democrática, é uma coisa acessível para todo mundo. Então, eu acho que essa história nasce lá atrás dos shoppings como pontos de lazer, nasce lá E atrás, pontos de encontro, é, né? ponto de encontro. É. Eu costumo dizer que o shopping, ele traz uma memória afetiva que a gente não se dá conta muitas vezes. Uhum. Acho que isso também muda de geração, isso vai mudar para as próximas gerações, talvez as próximas gerações tenham, e aí acho que é um desafio dos shoppings, Acompanhar, encontrar né? esse ponto, Uhum. exatamente, que ponto vai ser esse para as novas gerações, mas até aqui, né, até hoje, acho que os shoppings têm despertado essas memórias afetivas e contribuído para a gente se relacionar bem com os shoppings, né? Eu costumo dizer, e tem uma cliente que fala muito isso, a compra é a consequência muito final, porque o que a gente quer é que o cliente venha, que ele tome um café, que ele ande, que tudo bem, ele vai sujar o mol com a casquinha de sorvete, né? Uhum. É o que dizem, mas no final, o shopping é um ponto de encontro mesmo. Com certeza, eu concordo plenamente. É uma coisa que sempre aconteceu, e eu acho que tá muito. A gente que trabalha em diversos países, né? A gente vê como que em diversas culturas isso se relaciona de outra maneira, né? O shopping, aí você falou, tá na história e tem o carinho do brasileiro, né? Quanta gente, né, tem a memória daquele primeiro shopping que ele ia visitar quando, né, quando quando começou o shopping, né? Então, e virou hábito na vida das pessoas, né? Tanto que, assim, eu conheço gente que fala, eu vou em tal shopping, porque eu estou acostumada a ir lá. É um hábito, né? Ele pode até ter, de repente, um outro shopping mais próximo da casa dele, mas ele criou um vínculo com aquele espaço. Por isso que a experiência e o cuidado vamos dizer, e a relação do dia a dia do shopping com o seu cliente, né, usual, é muito importante, né? Porque a ida ao shopping faz parte da vida das pessoas, né? Sim, E tá na rotina, né? sim, Agora, você me falou uma coisa que me chamou a atenção, Milena. Você disse que no Brasil é diferente de outros países. O que que você tem visto lá fora que você acha que se encaixa, que ainda vai chegar aqui em algum momento? E o que você tem visto lá fora que você acha que não tem nada a ver com a cultura do brasileiro e de como o brasileiro se relaciona com o shopping? eu acho que no geral, né, os sul-americanos têm essa relação muito próxima com o shopping, assim, baseado na nossa experiência em outros países, né? A gente trabalha muito na Colômbia, né? O Brasil, na verdade, está muito avançado em relação aos outros países da América do Sul. Então, em relação a shopping, eles olham para o Brasil como aquele exemplo, sabe? Olha, né, a indústria de shopping center no Brasil. Mas, no geral, eu acho que também tem um fator de segurança, né? Que é muito presente né, na América do Sul, Central e do Sul como um todo, né? Você se sente seguro dentro do shopping, né? É um ambiente protegido e controlado em todos os sentidos, né? Não só de segurança, de limpeza, né? Então, é um ambiente que é bem cuidado, é bem gerido, né? Você chega ali dentro e fala, esse espaço tem um dono. Isso, na verdade, infelizmente, nós temos poucos espaços públicos de qualidade, né? A gente fala que em muito lugar, né, que essa questão do entretenimento, o shopping é a praça da cidade, né? É a praça daquele lugar, é onde as pessoas se encontram, né? Se você vê a relação, vamos supor que um europeu tem com o shopping center, é completamente diferente. Porque ele meio que vê que o shopping center é quase que um impostor, né? O centro de cidade dele é tão rico, é tão rico de experiência, de espaço, né, de vivência, que o shopping passa a não ter esse apelo, né? Mas ele tem uma história, né? Assim, os centros de cidade europeias, quantos anos tem esses centros, né? Então, assim, eu acho, aí transforma a relação,
né? Então assim, você vê que os shopping centers europeus são muito mais frios, eles não fazem tanto parte, né, da vida das pessoas, porque as pessoas já têm um hábito muito presente de outras áreas da cidade que atendem a sua necessidade muito melhor, né? E aí a relação, né, dos Estados Unidos, que foi o berço, né, do shopping center, que é um país novo, muito mais novo, e que criou essa cultura, eu acho que chegou na América do Sul e se adaptou, né? A gente falar que o nosso modelo de shopping center é exatamente o mesmo modelo americano, não é. É adaptado às necessidades e às características da cultura brasileira, e que vai mudando, né, de região para região, né? Então, eu acho que, assim, no geral, os sul-americanos gostam muito do shopping, por criar essa conexão e por se sentir até presenteados por aquele espaço, né? Então, vamos supor, a gente tem shopping centers em comunidades muito carentes que o melhor espaço de convivência e de convívio, de estar que essas pessoas têm é o shopping center, né? E como a Juliana falou, e democrático, né? Ele está ali, pronto, de portas abertas para te receber, né? E cuidar de você, e te agradar, eu acho que até isso, né? Estamos aqui para te atender da melhor maneira, né? Então, eu acho que numa sociedade tão diversa, né, que nós brasileiros temos em todos os tipos de relação, o shopping é esse espaço de acolhimento, né, para os seus clientes, independente da classe social, da localização, né? E eu acho que ele tem esse papel e ele criou esse vínculo com os clientes, que daí em sociedades mais desenvolvidas e até com mais opções, esse vínculo não é tão forte assim. Milena, você colocou um ponto bem interessante, que é a diferença do desenvolvimento da sociedade, né? Eu vejo que muitos shoppings, a gente sabe, né? Muitos shoppings levaram para cidades esse desenvolvimento. Eles nasceram em comunidades, em bairros totalmente não, mas em bairros novos, em bairros desabitados, e levaram para lá esse desenvolvimento. Então, aumentaram o preço do metro quadrado do entorno, melhoraram as vias públicas, a sinalização, o transporte público. Então, o papel do shopping, ele transpassa um pouco que é esse centro de compras, né? Sim. Ele leva desenvolvimento também para onde chega. E, nesse sentido, a arquitetura, como que a arquitetura, né, pode contribuir para trazer essa melhor experiência para o cliente, essa melhor conexão para o cliente, essa aproximação? Qual que é o papel da arquitetura aí nesse sentido? Na verdade, a arquitetura é o espaço, né? Então a gente vai criar um espaço que é a base para que tudo isso que a gente está falando aqui aconteça, né? E a gente fala muito isso, as pessoas têm uma conexão com o espaço que é subliminar, ela não sabe dizer por que que ela gosta, ou por que que ela se sente bem, ou por que que aquele espaço é agradável ou não para ela, né? Então, a gente cria, né, o espaço, entende o tipo de comportamento e conexão que as pessoas têm para criar esse espaço ideal, né? Que vai agradar, que vai fazer com que as pessoas se sintam bem, mas ela não vai saber dizer por quê, né? Então, eu acho que aí que está, né, vamos dizer, o segredo, né? E tentar agradar, na verdade, a um número muito grande de pessoas, né? É diferente você fazer a casa de uma pessoa que vai agradar aquela família em específico, né? Então, assim, a gente adota, né, um caminho, né, e algo que vá agradar e que vai ser que vai representar aquela comunidade que a gente está atendendo, né? Então tem questão de proporção, tem questão de luz, tem questão de escala,
né, de ambientes muito pequenos ou muito grandes. Tem uma série de questões arquitetônicas que vão criar um ambiente que seja agradável para aquela situação e para aquele tipo de uso, né? Deixa eu fazer um desabafo aqui, ao contrário, porque eu acho que tem tudo a ver com a fala da Milena. Ontem eu fui tomar um café num lugar perto da casa da minha mãe, um lugar que não tinha um café, entrei. E aí um lugar grande, assim, as mesas vazio e o pessoal querendo passar o ponto. E eu fiquei olhando aquilo pensando, mas sentei, pedi um café e sentei para ver. E eu fiquei tentando entender por que aquilo não deu certo. E eu cheguei à conclusão que não era um lugar aconchegante e agradável, porque você entra aquele chão que é chão de calçada, aquele teto alto, tudo muito neutro, muito impessoal, e o pessoal vendendo bolo e café. Bolo e café é um negocinho quentinho, que tem que te acolher, né? Num ambiente totalmente frio e impessoal. E eu acho que tem tudo a ver com o que a Milena tá dizendo, porque me pareceu um uso muito errado do espaço, aquele lugar. Porque um café deveria acolher, e aquele café fazia tudo menos acolher. E percebi o quanto que é importante esse trabalho arquitetônico, não sei se eu posso dizer assim, de conseguir adequar o ambiente Sim. à finalidade dele, porque senão você não vai ter gente lá dentro, você não vai conseguir trazer consumidores, você não vai conseguir com que as pessoas fiquem no lugar, né? O ambiente te conta o que ele está te oferecendo, né? Então, assim, esse exemplo que você deu é muito correto, né? Aquele ambiente te convidava a sentar e se sentir acolhido e tomar um café? Não, né? Então, assim, e no shopping é mais, ainda mais específico, porque você tem muitas áreas diferentes e muitos usos diferentes, né? Então, assim, como orquestrar esse caminho, esse passeio, para que tudo funcione bem, né? E como que cada área vai ter o seu papel e vai imprimir, vamos dizer, uma sensação naquele consumidor, né? Então a gente fala que a gente entende o comportamento do consumidor e a gente orquestra, né, coreografa a experiência do consumidor no espaço, né? Ele vai entrar por aqui, que sensação que ele vai ter? Ele vai caminhar aqui. Se ele caminhar nesse mall, intuitivamente ele vai virar para esse lado, né? Ou ele vai ser convidado a subir, ou ele vai ser convidado a descer. Como que você vai conectar os andares? Tudo isso são coisas que a gente compreende, que a gente tem esse expertise e a gente usa, né, de todas essas ferramentas para criar essa solução que funcione, né? Quantos projetos a gente vê que tem projetos bonitos, esteticamente agradáveis e que tem problemas de circulação tremendo, né? Então, se você não circula no espaço, ele não é visto, ele não vai ter fluxo, ele não vai poder, ninguém vai chegar até aquele lugar, né? Então, assim, e a gente acha que a arquitetura é só estética, né? Uhum. É só visual. Ai, o piso é bonito, o teto é bonito, né? Mas tem toda uma questão de fluxo do espaço que é importantíssimo, né? E que você pode ter um espaço extremamente bonito e que, se ele não tiver uma circulação adequada, funcional e que seja adequada àquele uso, a estética bela daquele espaço não vai ter o resultado que ele precisa, né? Você pode dar um exemplo, Milena, para a gente deixar um pouco mais concreto do que seria um problema recorrente de circulação em shopping? A gente tem uma coisa que acontece muito, que a gente usa até um termo, né, em inglês, chama dead end, né, que é um corredor morto, né, que ele não vai dar em lugar nenhum. Se a pessoa vê que aquele corredor não vai dar em lugar nenhum, ela não vai até o final do corredor. Né? Então, se ela tem uma linha de visão e ela vê que aquele corredor termina, né, e não tem nada que a atraia naquele final de corredor, ela não vai. Então, ela vai voltar antes, do tipo, eu vi que não tem nada lá no final desse corredor. Ela vai voltar e aquele final de corredor não vai ter fluxo nenhum. E a loja que não tem cliente passando na frente dela, como que ela vai comunicar?
Como que ela vai mostrar o produto que ela tem que vender, né? Então, tanto que isso é o conceito da âncora, né? De loja âncora. O que que a loja âncora é? Ela é uma loja que vai atrair aquele consumidor chegar até aquele ponto. E tudo que acontecer nesse caminho vai ser visto por esse consumidor, né? Então, vamos supor, você tem um corredor, lá no final tem uma parede cega. A pessoa não vai até lá. Ela vai chegar num ponto e vai falar, eu não vou até lá, não tem nada para eu ver, não tenho o que fazer naquele final e vou voltar, né? Esse é um erro, assim, clássico, né, de circulação. E aí temos milhões de outros, mas é isso, as pessoas têm que... E isso é intuitivo. Se você ficar parada num corredor, né, que seja um corredor que tem uma parede cega no final, você pode ficar ali e você vai ver como a tendência das pessoas é fazer isso, é chegar num ponto e voltar. Não tem nada que me atrai aí até o final. Uhum. Você falou justamente desse desafio de entender o que as pessoas querem, quando as pessoas não sabem o que querem, né? Em pesquisa, eu falo muito isso, que tem coisa que não adianta perguntar. A pessoa não sabe, a pessoa não tem referencial, eu não consigo dizer, eu não consigo trazer do fundo alguns comportamentos, a gente não consegue trazer, verbalizar, né? A gente não consegue dizer por que eu vou ali, por que eu não vou ali, ou porque eu gosto mais da cor amarela e não da cor azul. São coisas que a gente não verbaliza, né? Que a gente precisa de muito estudo, muita experiência, muito estudo qualitativo para chegar no fundo da cabeça dessas pessoas, né? E aí eu acho que esse é um ponto super importante que você falou desse desafio, da gente entender o que as pessoas querem, e aí não só, acho que do ponto de vista de arquitetura, mas também de loja, de produto, de diversidade de mix, né, que o consumidor quer sem saber, né, que ele busca sem nem saber. Nesse sentido, que vocês usam alguma ferramenta para fazer essas descobertas? O que vocês olham? O que vocês costumam tentar entender quando vai entrar num novo lugar, uma nova comunidade ou uma nova cidade? Na verdade, a nossa, entre aspas, pesquisa, né, é muito sensorial. Quando você vai para uma nova cidade, que você visita, né, o terreno, olhar aquele entorno, entender como que a cidade funciona, já nos conta muito, né? Por isso que eu acho que isso é muito bacana, você trabalhar em países que você tem essa experiência, né? A gente já... É intuitivo, você entender aquela comunidade, você entender a gente olha, primeira coisa, o que existe na cidade, né? Se existe outro shopping, quem é esse outro shopping? Onde é o centro da cidade? Como as pessoas compram? Como as pessoas vivem, né? E é uma análise muito intuitiva, né? Porque você olhou aquela situação, você entendeu, você consegue entender como que as pessoas vão reagir a outras situações, né? Porque a gente fala assim, o shopping tem que ser democrático, ele tem que ser muitas coisas, na verdade. Ele tem que ser inclusivo, ele tem que ser democrático, mas ele também tem que trazer o novo, né? Então, esse limite do que é novo e do que é aceitável para aquele público é uma coisa intuitiva, né? Então, você falou, olha, e outra coisa, hoje cada vez mais o shopping é aspiracional, então quer dizer, a pessoa quer poder estar num lugar, né, que faça ela se sentir numa posição elevada, né, em relação ao que ela vive, mas ele não pode ser sofisticado demais, que vá trazer uma sensação de que ele não que o cliente não pertence a esse lugar. Então, quando a gente fala que é muito intuitivo, é por isso, não tem uma regra, olha, Não tem né, para esse receita, né? público, para essa cidade, o que serve é isso, né? Além disso, é demais,
abaixo disso é de menos, né? Então, é muito sensível esse ponto, né? E é intuitivo da gente olhar para a cidade, olhar para a pesquisa, olhar para o ambiente da cidade como um todo, de onde é a localização do projeto, e falar, olha, o que vai funcionar bem para esse projeto é isso, né? Então vai muito da experiência desses anos todos, da intuição e de entender o comportamento do consumidor. Quando você olha para esse comportamento do consumidor, quando você está construindo, está participando de um projeto novo, o que você, Milena, procura para entender como que aquele consumidor vive e se relaciona com a cidade, por exemplo? A arquitetura da cidade conta muito, né? Então às vezes quando a gente não visita o terreno e começa um projeto, né, que já aconteceu, a gente faz um levantamento fotográfico da região como um todo, né? Então, assim, você olhando como a cidade você consegue entender como ela funciona, né? Então, como que é o tipo de moradia, como que é o tipo de comércio, né? E você consegue entender a cidade é muito viva, né? A cidade te conta o que ela é, né? Visualmente, né? E aí você faz essa conexão com o comportamento e com o perfil do seu consumidor, né? E Helena, você lógico que tem fala... números, tem uma série Uhum. né, de dados depois técnicos que complementam essa... É uma junção, tá? Até para a gente ser muito justo, né? A pesquisa de mercado é importantíssima, né? Ela complementa essa intuição do que a cidade está contando para a gente, né? Porque ela vai dar números, ela vai confirmar, olha, aqui nós temos, né, uma população, né, com essas características, com esse tipo de moradia, quer dizer, a pesquisa é uma confirmação. Então, são duas coisas juntas, é a pesquisa, né, são os números, são os dados, e o que a gente pode ver junto com aquilo, né? Então, com essas duas informações, a gente entende, né, o perfil do consumidor e as características daquela localização. E aí a gente pode oferecer, né, esse produto que vai atender e que vai superar a expectativa, mas que não vai ser além do que esse mercado precisa. Sim, você falou que uma das coisas que o shopping tem que trazer, que é uma das preocupações quando a gente faz, ou quando vocês fazem um novo projeto, o shopping tem que trazer o novo, né, ele tem que trazer novidade. Uhum. Quais são as tendências, do ponto de vista arquitetônico, né, coisas que Uhum. você está vendo que os shoppings, lojistas têm que ficar de olho aí para frente? O que você acha? Eu acho que, assim, espaços abertos como um todo é uma grande tendência, que é uma coisa que já tinha antes da pandemia, né? E que agora cada vez mais. Então, mesmo dentro de shoppings mais fechados, né, você criar essa interação com a área externa, né, e buscar ambientes externos para essa conexão são muito importantes, né? Então, eu acho que aquele conceito muito antigo, né, quando o shopping nasceu, de que ele era uma caixa e que as pessoas teriam que estar ali dentro e não saber se é dia, se é noite, ou quanto tempo ela estaria ali dentro, né? Para ela se perder, entre aspas, né? Ela entrar num universo único, é uma coisa que hoje não funciona. Eu acho que, assim, espaços abertos, luz natural, vegetação, né? Fazer desse espaço cada vez mais um espaço agradável, né? E criar diferentes ambientes. A monotonia é uma outra coisa também que afasta as pessoas, né? Você ir para um lugar que é tudo exatamente igual, né? Você criar ambientes diferentes dentro desse mesmo espaço. Então, eu acho que... E nesse fator, o entretenimento é importantíssimo, né? Porque é criar um espaço que tenha essas características e que esteja conectada a essa sensação de passeio, de lazer,
né, de passeio mesmo, né? Independente do que você vai fazer nesse passeio. Sim, eu tenho um caso, assim, bastante interessante nesse sentido, que é de estudos que a gente tem feito principalmente ao longo desse ano. Uma das coisas que a gente pergunta é a respeito de lazer nas cidades, o que as pessoas encontram de lazer, e pontualmente a expectativa, né? O quanto a cidade, o quanto a região entrega de lazer para ele em relação à expectativa que ele tem. E assim, é notório o quanto, quando eu pergunto, tá, e o que está faltando, né? Já que a cidade não atende a sua expectativa, o que está faltando? É muito claro que o que as pessoas mais respondem são áreas verdes, espaços abertos, iluminação, lugar onde eu possa me sentir à vontade, acolhido. É claro que a pandemia teve um peso enorme nisso, né, porque hoje, eu acho que a busca por esses espaços abertos ainda tomou uma proporção maior. Sim. Mas, no geral, as cidades, de novo, né, não entregam isso. Então, o consumidor tem essa busca, e aí eu acho que é a oportunidade que os shoppings precisam se acertar, né, para entregar isso, porque a realidade é que muitos dos shoppings não entregam isso hoje. Muitos ainda estão buscando, estão indo atrás, mas nasceram no conceito da caixa quadrada e de não de tapar o olho do cliente. Não evoluíram. Então, acho que é aí que essa grande oportunidade que Milena, precisa fazer. Ju, desculpa te cortar, mas vocês tocaram num ponto que eu acho super interessante. Como evoluir a caixa quadrada para esse novo ambiente mais conectado com o exterior? Tem derrubar e crescer de novo? Não. Não. Aí que está o desafio, né? Não é derrubar e construir de novo, né? Então, e a gente fala que o shopping é um ser vivo, né? Então, tem N maneiras de você fazer uma alameda de restaurantes externas conectada, de você tratar a praça com muito mais luz natural, que ela é fechada, mas ela tem essa sensação de aberta, né? A luz é muito importante, né? Você pode estar no espaço fechado, mas se você tem luz natural, ele tem uma outra percepção de espaço, né? Então, assim, a gente tem N artifícios para transformar esses espaços, né? E agregar novas áreas que te deem essa sensação de estar do aberto também, né? Então, você pode ter um shopping todo fechado, se ele tiver uma alameda de restaurantes aberta, você conectar uma área existente do shopping com uma área nova, você tratar a luz natural, ele parece que ele nasceu de novo e que ele é um espaço novo, né? Então a gente tem artifícios para buscar e para trabalhar esses elementos. Qual que é o shopping mais bem resolvido que você conhece nesse sentido? Meu Deus, eu não... eu posso falar algo? Pode, claro que pode. Não, na verdade, assim, a gente tem N exemplos, né, de projetos onde, na época, nem era tendência, né, espaços abertos, onde a gente criou áreas de lazer e entretenimento, isso nós estamos falando de projetos de 30 anos, e que essas áreas passaram a ser o coração do projeto, né? Então, a gente tem um exemplo muito interessante, que é o Shopping Nova América, no Rio, que era uma antiga fábrica têxtil, que foi convertida em shopping center. A gente trabalhou desde o primeiro dia, né? Desde da conversão da fábrica em outlet e da evolução desse projeto. Eu acho que esse projeto é um case, né? A gente já ganhou muitos prêmios com ele, porque isso é um shopping que evoluiu, né? Primeiro que ele nasceu de uma antiga fábrica que tinha uma relação com os moradores do entorno, né? Então, no começo, muita gente que morava ali no entorno falava, poxa, meu pai trabalhou aqui, meu avô trabalhou aqui, então, né? Então, eles viram uma coisa... já está dada, né? Exatamente, eles viram uma coisa que era parte da vida deles e que estava abandonada, ser transformada, renascer, né? Então, ele renasceu. Ele renasceu num momento onde ele era o começo dos outlets,
né? E por ele ter sido uma fábrica, né, tinha essa conexão com o outlet. E ele foi evoluindo, ele deixou de ser outlet muito tempo depois, e ele foi evoluindo. E ele foi, na verdade, evoluindo e trazendo todos os serviços que a comunidade dele precisava. Numa área carente, né, no subúrbio do Rio de Janeiro, onde ele transformou o entorno como um todo, né? Então, quando ele ia crescendo e se solidificando e se fortalecendo, todo o entorno ia melhorando, né? Hoje ele é um uso misto quase que completo, não tem residencial, mas tem centro médico, universidade, hotel, escritório, laje corporativa, projeto social, né? E ele foi criando esses espaços de convivência dentro do próprio shopping. A gente criou, eu acho que foi um dos primeiros lifestyles, pioneiro no Brasil, a Rua do Rio, que era uma área entre dois barracões da fábrica antiga, que inicialmente eram usados como depósito, porque ele era vamos dizer, um corredor morto, entre aspas, dentro do projeto. A gente recebeu o briefing do cliente dizendo: nosso bairro não tem restaurantes na rua. A rua é perigosa, as pessoas não podem sentar num restaurante ou num bar na calçada, porque o bairro é violento, nós precisamos trazer a rua para dentro do shopping. E aí essa ideia da Rua do Rio foi: vamos trazer a Rua do Rio de Janeiro, para dentro do shopping. E a gente usou uma estética da arquitetura colonial portuguesa que existe no centro do Rio de Janeiro para dentro do projeto. Então, a gente tem uma rua real dentro do shopping, onde a pessoa senta no botequim, toma cerveja com um amigo, como se ele estivesse sentado na calçada. No né? centro do Rio. No centro do Rio, sendo que ele está no subúrbio do Rio de Janeiro, num lugar perigoso, e que ele se sente completamente seguro e protegido. Né? Então, a gente cria um espaço de convivência ideal para esse cliente. Né? E isso foi feito sendo adaptado. Você imagina, dentro de uma fábrica antiga. Então, a gente foi vendo o que o cliente queria e as oportunidades de espaço que a gente tinha naquele projeto para ir criando, né, esses ambientes para o cliente. Que demais, eu fiquei com vontade de conhecer esse shopping, não conheço. Por favor, conheça. Depois você conta para a gente. E dessa experiência do Rua do Rio, foram nascendo outros espaços dentro do shopping, porque a gente viu o quanto isso se conecta com o cliente, com o consumidor. Daí a gente criou o Largo do Rio, que é uma das entradas do shopping, onde você chega na Rua do Rio com a mesma temática. Depois a gente criou a Praça da Chaminé, onde tinha a antiga chaminé da fábrica, a gente criou uma praça ao redor, sendo que a chaminé é o ponto focal dessa praça, e a gente tem outros acessos. Então, assim, a gente foi construindo essa história, mas sempre respeitando a história da fábrica inicial e dando significado e atendendo a demanda desse consumidor. Que lindo. É um projeto, assim, de muito amor, assim, e que a gente tem um histórico muito bonito. E é bacana porque agora nós estamos trabalhando, a gente continua trabalhando para eles. Agora a gente está fazendo a reforma da primeira praça de alimentação do shopping. Então, é um trabalho constante, né, de você... É como se fosse arrumar a casa para receber sua visita, né? Você não vai ter um amigo que vai vir te visitar. Como que você vai fazer? Você vai arrumar a tua casa, você vai preparar a casa para receber os teus convidados. Eu acho que o shopping tem um pouco isso, né? Ele tem que estar sempre se preparando para receber esse convidado importante que é o cliente. E é uma preparação que não tem fim, né? Não é você inaugurou, acabou, resolvi o problema. Não, pelo contrário, você tem que estar o tempo inteiro entendendo o que o consumidor quer e se adaptando e se renovando. Exatamente. Datas comemorativas fazem diferença num projeto de um novo shopping? As datas comemorativas são importantíssimas, né? São esses momentos de celebração, né? E a gente brinca que os calendários de shopping estão muito atrelados, né? Então, eles falam assim, olha, tem que estar pronto antes do Natal. Tem que estar funcionando antes do Dia das Mães. Fazem diferença tem que estar no perfeito deadline.
no calendário, né? Porque para o varejo essas datas são muito importantes. E o shopping, exatamente esse exemplo que eu dei, ele tem que estar com a casa arrumada, com a flor no vaso, né? Pronto, esperando esse cliente que vai vir para essa data especial, né? E hoje as experiências dentro do shopping também estão muito relacionadas a esse tipo de campanha de marketing, né? Então, namorados vai ter uma campanha especial, né? Então, ele é um organismo vivo, né? Que tem que estar ali sempre trabalhando para ter essa conexão com o seu consumidor. E para a gente, essas datas comemorativas são os deadlines e são, inclusive, informações importantes para certos espaços. Olha, aqui é a nossa praça onde a gente tem toda a parte de Natal, né? É a nossa praça central, é aqui que a gente tem esses eventos. Então, a gente tem essa informação e esse trabalho junto com a equipe do shopping para poder entregar o projeto ideal, o espaço ideal para esse tipo de evento. Helena, e para a gente fechar aqui, para a gente finalizar, o que você acha que os shoppings, as empresas podem ou devem fazer para atrair as novas gerações para os shoppings? Né, a gente falou muito de que o shopping construiu ao longo desses anos todos, né, a indústria construiu ao longo dos anos história, memória, a gente veio construindo. E como é que a gente vai construir daqui para frente para as novas gerações? Do ponto de vista de arquitetura, né? O que você acha que dá para resolver, já dá para trazer, para conectar mais essas novas gerações com os shoppings? Na verdade, assim, a gente inaugurou um shopping o ano passado na Colômbia, que era um shopping muito voltado a esse público jovem, né? Ele está num bairro onde a população jovem é muito presente. Então, essa foi uma temática muito discutida, né? Nesse shopping especificamente, a gente usou arte urbana, a gente usou, na verdade, assim, elementos né, que fazem parte da cultura jovem, daquela comunidade, para ele se sentir pertencente desse espaço, né? Então, a gente fez uma curadoria, a gente escolheu os artistas, foi um concurso dos artistas para aquele projeto. A gente olhou muito para que a arte urbana não tivesse um viés político-social, né? Que fosse uma coisa que tivesse conectada com a cultura jovem daquela região, mas que não tivesse um viés, né, de protesto ou de uma questão política, que era uma coisa muito específica. E a gente fez com que aquele espaço se comunicasse com aquela comunidade, com aqueles jovens, né? Ele falou, olha, eu me enxergo aqui dentro, né? Aí tem um espaço de inovação dentro do shopping que tem uma área que chama um espaço colaborativo. Então, assim, tem N, vamos dizer, elementos dessa cultura e de conexão com a cultura jovem que foram traduzidos em espaços dentro do shopping. E que pode ser que daqui a um tempo não façam mais sentido e que eles tenham que ser renovados, né? Então, por isso que eu falo, o shopping, na verdade, é um ambiente físico construído, estático, né? Que tem que estar preparado para se adaptar constantemente às modificações que vão ocorrendo, né? Mas eu acho que, assim, a questão do jovem, ele tem que se sentir parte daquele espaço, né? Então, a gente ter elementos e pontos de conexão que podem ser feitos de diversas maneiras, né? Hoje o marketing, né, do shopping em si, rede social, tem um papel importantíssimo de conexão com essa comunidade, né? Então é uma junção de espaço com eventos e com elementos que eles se sintam parte desse local, né? Eu sinto que eu faço parte, eu acho que esse é o grande ponto.
E o que você falou, né? Deixar a casa sempre arrumada. A gente sempre precisa estar em constante entendimento do como ser mais hospitaleiro, receber melhor o cliente. Aí é todo mundo, né? Todas as gerações. Legal. Sim. Milena, agradeço a sua participação. Muito obrigada. Acho que foi riquíssima a nossa conversa. Tem muitos aprendizados aqui para a gente refletir, para quem está nos ouvindo refletir também. Obrigada. Obrigada a vocês, foi um prazer e conversar né, e trocar experiências sempre é muito gostoso. Eu que agradeço. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau, um Até beijo. mais. Tchau, tchau. E se você gostou do nosso conteúdo, segue a gente no nosso canal Nos Corredores do Varejo. Lá você vai encontrar muito conteúdo sobre o mundo do varejo, sobre o mundo de shopping center. Até a próxima!